Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Capricórnio. Lembrando que se você não é inscrito ainda, já vou deixar aqui o meu convite para você se inscrever. Aqui nessa leitura, a gente vai perguntar para o tarô, para os oráculos, as orientações de como lidar com as coisas da melhor forma possível nesse momento. Vamos perguntar também o que vem na sua direção para você já sair preparado, tá? Então se inscreve se você gostar, se você já é inscrito, bem-vindo. E vamos lá, o que vem na direção de Capricórnio? Tá. A mensagem ela quer reconhecer que você já vem de uma energia que ficou um pouco bagunçada, um pouco caótica, um pouco intensa muitas vezes, que era para cumprir com esse papel de chacoalhar algumas coisas e te ajudar a ganhar uma nova perspectiva sobre algumas questões, ou enxergar coisas que você não estava enxergando antes. Tudo isso fazia parte dessa energia entre dois mundos, travessia, conclusão de um ciclo, início de outro, onde novos padrões vão começar a tomar forma, então a gente vai poder ver mudança acontecendo em algumas áreas da vida aí, tá? Então a mensagem ela quer também reconhecer isso. Aí agora, essa mensagem diz assim, que nesse momento, o trabalho que essa energia está fazendo com você é para você se dar permissão e se sentir preparado para se permitir andar o novo. E essa carta ela fala que é hora de alguma coisa tomar forma aí. As coisas existem primeiro no espaço da energia, do pensamento, depois da materialidade. Quando essa carta aparece, ela vem falando que tem coisas aí que já existem nesses espaços de energia, pensamento, e que elas estão tá chegando a hora delas, elas estão ficando prontas para se mostrar em materialidade. Tá? Essa energia vai trabalhar com você muito aqui, ó, para te fazer questionar algumas coisas, para tirar algumas crenças limitantes. Eu sei que é uma frasezinha, assim, um termo muito usado, né? Às vezes quando alguma coisa é muito falada, a gente até para de ouvir, sem querer querendo, mas ouve sim, porque não se surpreenda se você perceber que você tem um jeito de pensar que alimenta uma crença limitante que você nem percebesse antes. Você pode até ser já aquela pessoa que fala, nossa, trabalho bastante, né, para desenvolver aí minha consciência sobre as coisas, né, e tudo mais, mas aí você pode se surpreender se reparando, respondendo para uma situação, pensando de um jeito que nem combina com a tua consciência, entendeu? Discernimento aparece aqui na mesa, tá? Isso é sinal de expansão. Expansão. E aí a próxima carta traz aqui as questões sociais. As questões sociais, as dinâmicas sociais. Tá. Em outras palavras, para algumas pessoas, enquanto você vai atravessando essa energia, você pode se sentir, de certa forma, se distanciando um pouco das outras pessoas. Mas não é verdade que você está se distanciando. É outra coisa. Você está dando rumo no seu caminho, no seu ciclo, na sua frequência. Tá? Mas faz parte também, nesse momento de movimento, expansão, sentir algum senso de distanciamento ou inadequação com algumas pessoas ou com a sociedade em si, enfim. Para outras pessoas, muito literalmente, é um momento em que a energia está fazendo uma limpa, em que aonde tem uma dinâmica que não só não ajudaria, mas atrapalharia o seu movimento, a sua expansão, o seu crescimento, o que é para ser no seu momento aqui da tua jornada, de que você haverá distanciamento, entendeu? Haverá distanciamento. A melhor forma que eu posso falar é assim. Então, um universo que vai tirar, assim, de lugares e dinâmicas, situações com pessoas que não cabe. E aí você já fica sabendo que acontece assim. O jeito que acontece pode ter vários floreios, mas acontece assim que é por conta disso, porque não orna, não combina, não tá na mesma frequência, não só não ajudaria, como atrapalharia você de
andar o seu caminho, fazer o que você precisa fazer pra você, por você. Aí tem cartas muito fortes aqui falando que é um jeito de proteger também a sua prosperidade. De novo, uma outra carta, outro baralho, né? Mas que traz também essa referência do entre dois mundos. Então, enquanto você transita para uma nova fase, um novo ciclo, uma nova frequência, nem todos transitam junto, né? E aí essa carta fala, o importante é você saber que isso é sinalizador de que você é livre. Quero te falar também, quero reforçar, essa energia aqui não tá te tirando de lugares amorosos, pessoas muito amigas, queridas, não. Isso aqui é a energia que fala de julgamento, inveja, fofoca, daquela fofoca venenosa mesmo, sabe? Daquela que é feita pra derrubar o espírito do outro, sabe? Desse tipo de fofoca que eu tô falando. Então, tem essa movimentação. E aí, quando você se reconhece se movimentando, se reconheça livre. Você é livre. E faz parte da movimentação. E a movimentação é necessária para proteger, preservar a sua prosperidade. Só é próspero se é sustentável. E às vezes a gente não vai saber que fim daria toda aquela história com aquela pessoa naquela direção, mas o universo já sabe, já falou, ó, não precisa ver esse filme aí não, tá? Não precisa ver esse filme aí não, Capricórnio. Aí essa mensagem diz também que, então, é um novo início, onde novos padrões vão se mostrando. Então, pede essa sua paciência, temperança de gradualmente ver esse novo caminho se mostrando. Seja paciente, seja confiante. Chakra do plexo solar, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado. Também tem coisas que, assim, a gente tá falando de movimento, mas é movimento preciso. Então, assim, não é movimento fogo de palha, sem pensar, no supetão. Então, pratique, faça, né? Eu faço. Praticar paciência, temperança nesse momento é maravilhoso, porque isso é você tendo discernimento e sendo criterioso com aonde você aposta, aonde você investe mais do seu tempo, da sua energia, do seu recurso, dinheiro, afeto, seja lá o que for, né? Então é você criterioso também com o seu tempo, agindo de forma paciente. Então assim, eu vou deixar as coisas se desenrolarem, eu vou observar. Em algumas situações eu vou dar corda, entendeu? Não porque eu tô fazendo pegadinha com os outros, mas eu sei que é bom. É momento de movimento, Só que eu tô prestando mais atenção do que antes, aonde cabe, qual que é a proporção certa. Acho que já falamos e estamos repetindo, mas tem que ser assim então. Aonde é a proporção certa do meu investimento, do meu tempo, energia, dinheiro, afeto, amizade, seja lá o que for. O que mais que a gente pode saber que vem na direção de Capricórnio? Nesse momento, limpeza aparece de novo, viu? Notícia, informação, que quando vier, você já vai lembrar da sua cartomante, vai falar, lá a limpeza, ó lá a limpeza, aí ó, a limpeza acontecendo. Eu agradeço, eu permito e eu colaboro. Você vai ver. Você vai ver. Vou te mostrar, você vai ver. Justiça, que é justo, justiça divina em ação. Você vai ver justiça divina em ação. Perdoe. Não é pra você ficar preso nisso aí, não. É limpeza. Abrace o todo. Tudo faz parte. Tudo colabora, mesmo quando não quer colaborar. Um padrão. Um padrão de falar uma coisa e fazer outra, falar uma coisa e ser outra. Querer fazer as coisas de um jeito que funciona pra mim, mas eu não levo muito em consideração
se tá prejudicando você, chateando você. Essa coisa de querer levar vantagem. Eu ouço assim, para algumas pessoas, aquela síndrome de protagonismo. Querendo dizer até assim, tem coisas que elas podem te afetar e poderiam te afetar profundamente. Mesmo que não pareça agora. Mas que essa mensagem sumiu até, ó. Também diz que não é mais sobre o outro do que é sobre você, claro, né? Ó, peso que não é seu para carregar. Força, coragem. Deixa aí a necessidade de estar certo, não fica argumentando, provando que você tá certo, provando que você não tá errado. Deixa limpar. O mundo aparece aqui, graduação, de se fazendo boas escolhas, de pé no chão, Rei de Ouros. Rei de Ouros tá conversando muito comigo nesse momento, uma energia assim, os dramas, as fofocas ferinas, né? O mau caratismo também, essas coisas, seja lá o peso que venha, sabe? Tô um pouco sem tempo. A minha cabeça, ela tá em outras questões, em outras coisas. Eu tô preocupado com o meu dinheiro, com o meu futuro, com a minha estabilidade, com a minha saúde mental, emocional, com a minha rotina, as coisas que eu tenho que fazer, os compromissos que eu assumi e eu vou cumprir. A minha maior preocupação tá aí. Não é nem preocupação, a minha energia, ela tá mais canalizada nessa direção. Também tem uma coisa aqui que eu vejo para muitas pessoas que você pode responder de uma forma muito madura, de uma forma muito mais adulta, né? Assim, eu tô com o pensamento das coisas de adulto, entendeu? Eu tô pensando em outras coisas, é o que tá dominando aí a minha cabeça, a minha mente, né? Também, assim, para algumas pessoas, é uma clareza do que é compromisso seu, responsabilidade sua e o que não é. Rei de Ouros é uma pessoa de palavra, entendeu? Então, assim, eu sei da minha palavra, do valor que tem a minha palavra, de quando eu me comprometo com algo, da minha dignidade, né? Da minha forma de fazer as coisas, enfim, muito pé no chão. Então, por isso que eu fico falando, me parece até meio um contraste, assim, essa energia Rei de Ouros frente a essa energia 5 de espadas, aquela que fica andando em círculos, argumentando, caçando assunto, criando drama, fazendo ginástica mental, diz que me disse, não sei o que. E essa outra carta aqui tem um contraste muito grande entre essas duas energias, entendeu? E não é superioridade ou inferioridade, mas é assim, é uma cabeça muito diferente. E aí tem certas coisas que você pudesse não, ou já enxerga, né? Ou pudesse não enxergar tudo isso. Toda vez que essa carta aqui aparece, tá? Ela vem me falar, especialmente ela com limpeza aqui, a segurança, ela vem me falar que assim, não tem aquela coisa assim, que o que não mata fortalece. Mas quando essa energia aqui aparece, ela sabe muito bem o potencial que uma meleca aí tem de bagunçar bastante com a nossa vida, com o nosso emocional, com a nossa saúde, com o nosso dinheiro e tudo mais. E ela aparece quando vem justamente ajudar a limpar, né? A resolver o que tem que resolver para que você possa prevalecer. Uma orientação final para Capricórnio nesse momento. Tá. Aí essa mensagem ela afirma, ó, Capricórnio, a gente falou que vem alguma notícia, alguma informação, alguma conversa e mensagem na sua direção. Essa mensagem ela está afirmando que isso faltava. Essa conversa, essa informação, isso faltava, a peça que faltava para graduar. É a peça que faltava para graduar. Para algumas pessoas é a peça que faltava para ficar claro o que você vai fazer, o que você vai decidir, né? Ó, aí essa mensagem diz assim: você ofereça palavras bem intencionadas. Você não muda quem você é, o seu caráter. Dependendo de quem tá fazendo, deixando de fazer. Você é você para todo lugar que você se leva.
Então, essa mensagem dizendo, né, ofereça palavras bem intencionadas ou bem educadas, né? Ofereça isso e apenas. A mensagem fala que durante essa conversa pode haver ali um jogo mental, né? O 5 de espadas aparecendo novamente na mesa, né? Que vai criando muito essa ideia de que você deveria fazer mais. Você deveria se esforçar mais. Você deveria se sacrificar mais para ajudar. E aí, veja só, essa é a beleza. O 5 de espadas também é a carta da vaidade, do ego, que absolutamente todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem. O ego também ajuda a gente a não ouvir os nossos pensamentos intrusivos e fazer coisas que poderiam colocar em risco a nossa vida. Então, o ego, ele tem o seu papel, o seu lugar. Quando a gente fala sobre trabalhar o ego em espiritualidade, é trazer para harmonia, equilíbrio, como qualquer outra coisa que faz parte da nossa existência. Então ele tem o seu lugar. Uma das características do ego em desequilíbrio é a vaidade. E muitas vezes a gente fala, é muito ego, né? E a gente tá falando de vaidade. O ego é um negocinho complexo, uma coisinha assim, ó, rica demais nessa tecnologia orgânica perfeita que a gente é. Algumas coisas, então, na forma como a conversa acontece, a mensagem já falou assim, ó, falta isso pra você oferecer palavras bem intencionadas, né? Ser educado e apenas. Por quê? É justamente sobre situações onde a pegadinha é essa. Pode haver a manipulação do outro, né? O jogo mental e tudo mais, a comparação, um certo bullying, muitas vezes, pode, né? Como é que fala? Psicologia reversa, em algumas situações, pode. Aí tudo isso a gente vai atribuir, pô, sacanagem a pessoa que faz assim, que lida assim com os outros. Real, verdade, sacanagem. Só que também tem uma coisa nossa, que esse tipo de situação se cresce com a gente na nossa cabeça porque ela toca em alguma vaidade nossa ou numa defensiva nossa, entendeu? No mínimo que seja assim, a minha vaidade de achar que eu posso fazer pelo outro o que ele não faz por ele mesmo. A minha vaidade de achar que o outro está vivendo as consequências ali do próprio caminho da própria vida e que se eu me esfolar, eu consigo salvar o outro. Quem sou eu na fila do pão? Eu também tenho as minhas fragilidades. Eu também sou apenas humano. Entendeu? A gente está falando dos limites, dos excessos, tá? Então, num exercício inclusive de humildade, eu entendo e eu compreendo que eu só posso oferecer o que eu posso oferecer. Eu sou uma pessoa de palavra, confiável, adulta, né? Rei de ouros aqui. Só que eu sei escolher as minhas batalhas e eu tenho a humildade de reconhecer que se eu pego todo o meu recurso, tempo, energia, saúde, disposição, dinheiro, para canalizar na direção de provar para o outro, ser pelo outro, me desmaranhar pelo outro, desmaranhar, até inventei uma palavra aqui, ó. É verdade que energia é fluida, né? Num universo sempre em expansão, de infinitas possibilidades, é verdade, mas eu, enquanto ser humano, tenho sim a limitação do quanto eu aguento. E ponto, né? Então, essa mensagem está falando também, ó, que só o que cabe, muitas vezes, é isso. Oferecer palavras bem intencionadas. É suficiente. Não é verdade que para provar que você é boa pessoa, bom parceiro, bom filho, bom etc., bom profissional, de que você tem que entrar ali no sangue, suor e lágrimas, de ficar em carne viva aí com as suas coisas, sabe? Por quê? Se a gente pensa também, se a gente está num espaço aqui em que a gente tem uma prática espiritual e a gente acredita, né, no universo, cada um pode ter inclusive a sua prática religiosa e tudo mais também, se esse universo onipresente, onisciente, onipotente tem todas essas forças, toda essa sabedoria que inclusive ensina a gente durante essas canalizações e tudo mais, você acha que não é competente? Você acha que precisa
que eu, então, vá querer fazer o trabalho desse universo em harmonia, tão sábio, que sabe muito mais que eu, que pode muito mais que eu. Então, por isso que também é um exercício de humildade, sabe? E aí, para muitas pessoas, você vai precisar se perdoar pelo que você vai escolher não fazer. Orientação final. Tô falando, tá? Escolha suas batalhas, a sua maturidade, a sua fé, inclusive, a sua humildade, a sua vontade de se permitir usar os recursos que você conquista através das suas escolhas, do que é permitido para você, do que é possível para você, andar o seu caminho, cultivar o seu jardim, viver as suas possibilidades. Entendeu? É ali que você mergulha de cabeça. Aí a mensagem também diz o seguinte: lembra que a gente começou a conversa dizendo que você já vem de um período que foi bem intenso e que te provocou para enxergar coisas que você não estava enxergando antes? Então, não se preocupa, porque quando vem essa conversa, essa situação, você já enxerga o que você precisa enxergar, o que você precisa ter consciência suficiente para lidar com isso aqui da melhor forma possível. Só saiba que é assim, escolher ficar numa circunstância onde eu tô me desdobrando, né? Me esvaziando para resolver o do outro, fazer o do outro, etc, etc. Muitas vezes significa que eu estou rejeitando andar o meu caminho, os meus desafios. A prioridade deve ser o quê? O que é prioridade para você? Você escolhe, aceita, permite que você vai andar o seu caminho, do seu potencial, das suas lições também, que sempre tem tudo mais, mas é o seu. Eu quero, eu aceito, eu permito, eu agradeço, eu colaboro, eu vou. E aí o universo conspira, né? Organiza as coisas, mexe os pauzinhos para que seja possível, para que você tenha aquilo que você precisa para andar o caminho. Esse momento aqui, quando vem essa conversa, essa notícia, essa mensagem e tudo mais, é a vitória. É uma vitória, tá? Muito bem. Capricórnio, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, link na descrição do vídeo. Mando um beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima.